Estamos de volta e hoje aqui no estúdio o debate sobre o uso pedagógico das tecnologias de comunicação e informação no ambiente escolar. E agora nós vamos ver como os alunos da Escola Estadual São Bento, em Belo Horizonte, se apropriam das tecnologias no ambiente escolar. A gente acompanhou um dia na escola. O movimento com os dedinhos mostra que Emília está fazendo algo importante no computador da escola. Eu tô fazendo um joguinho que tem que somar para salvar os pinguins. Eu tenho que, 1 mais 5. 1 mais 5, eu aperto 6 e o Enter eu salvo os pinguins. O que é mais legal, fazer continha no computador ou fazer continha na sala de aula? Computador. Além de exercitar a matemática, programas de ciências e de português estimulam o aprendizado de uma forma divertida. Ali tem as palavras, aí tá faltando uma letra e eu tô colocando a letra que tá faltando. Emília e Guilherme são alunos da Escola Estadual São Bento, em Belo Horizonte. Em 2007, a escola criou um projeto para utilizar o laboratório de informática ao menos uma vez por semana como apoio pedagógico para o professor. Foi um grande desafio. Nem todas sabiam usar o computador, não tinha essa prática, né? Inclusive eu. Então, com o trabalho da informática, né, da Marilene, que iniciou em 2007, nós fomos aprimorando, ela foi dando capacitações, e a partir daí o trabalho foi se tornando mais fácil. Nós nos reunimos, planejamos os conteúdos, esses conteúdos são repassados para as professoras que trabalham aqui na informática e através dele elas vão buscando vídeos, leituras informativos, jogos, né, tudo de interessante para complementar esse trabalho de sala de aula. São 15 computadores. Aqui, alunos de 6 a 10 anos aprendem a ligar e manusear o equipamento, a navegar na internet e a buscar informações importantes. Hoje nós trabalhamos o tema da dengue, eles fazem atividades lúdicas aqui no computador e em sala de aula então eu vou lançar o conteúdo. Palavrinha dengue, posso colocar na minha frase, posso colocar a palavrinha picada. Muitos recursos não dependem do acesso à internet, como exemplo, os programas educacionais. E mesmo em uma geração tão conectada, o professor de informática continua tendo um papel fundamental. A função do professor basicamente é essa mesmo. Ele está mediando o conhecimento, direcionando o que ela quer com o conhecimento de sala de aula, linkando, né, o conteúdo e o que ele está aprendendo aqui. Eu acho que a nossa ideia de 7.1 é uma amostra de que esse trabalho tem uma relação boa aqui com os meninos. Depois da aula, o trabalho continua. O que os alunos aprenderam aqui na escola vai refletir no comportamento deles em casa. Com a ajuda da irmã, que também participa das aulas de informática, Emília acessa o blog da escola e continua o aprendizado. Eu já pesquisei uma aranha que tinha lá no quintal, que a mamãe tirou com a vassoura. Ela era enorme, fez uma teia gigante, que prendeu até uma carambola. E aí você pesquisou no computador? Pesquisei. Eu pesquisei que a carambola também, que tem um pé de carambola lá no quintal. A mãe apoia a iniciativa. Eu acho bem importante, assim, eu vejo por elas, pela evolução delas, contato com a informática na escola, que fica mais tranquilo, até pra gente em casa, orientar também, ajudar, apoiar, né, nesse contato, né? Muitas vezes elas vêm para casa trazendo novidades até pra gente mesmo. Aí, professores, nós vimos um exemplo de uma escola que está conectada, tem aulas semanais de informática, a professora da sala de aula trabalha em conjunto com a professora de informática, mas vocês sentem que isso é comum? As escolas estão buscando se adaptar? O professor está mais aberto para o uso dessas novas tecnologias? Como vocês avaliam? Passo a palavra para vocês primeiro. Obrigada. Na verdade, eu acho que tem desafios, né, que a escola tem no seu cotidiano, e um deles é a integração. A gente fala muito da busca da interdisciplinaridade, trabalhar com projetos, mas muitas vezes integrar espaços no cotidiano da escola é muito difícil, né? E muitas vezes fica o momento do lazer, o momento
em que o aluno está mais solto na escola, o horário da educação física, o horário de artes, o horário do laboratório, como espaços separados. Então, ainda é um grande desafio para nós, profissionais da educação, integrar esses processos, de modo que não seja o momento do laboratório e o momento da sala de aula, mas que seja um fluxo contínuo, onde, de fato, todos esses espaços estejam construindo, né, possibilidades, situações de aprendizagem para o aluno ter essa formação. Então, o grande desafio, eu acho, não é incorporar o computador, incorporar os diferentes espaços, que seja algo que a gente reconheça como formador. Então, por exemplo, o espaço da cantina é um espaço extremamente importante. E numa pesquisa que eu realizei na época do projeto Veredas, da formação das professoras, acompanhando algumas escolas, normalmente a gente fotografava todas as escolas e fotografava sempre laboratório, cantina, espaço de lazer, e descobrimos como uma escola que nos ensinou que tinha um espaço muito importante que a gente não fotografava, os banheiros. É um espaço educativo, é um espaço extremamente importante. E a escola que tinha um banheiro extremamente adequado, os alunos se sentiam orgulhosos daquela escola. Eles se sentiam bem cuidados, bem tratados pela escola. Então, todos esses espaços são educativos. Então, não existe um melhor do que o outro, mas todos eles agregam elementos nessa autoestima do aluno, nessa forma como ele vai se conduzir com os colegas. Então, na verdade, não tem um espaço melhor do que o outro. Antes eu fotografava os laboratórios de informática, eu confesso. Hoje eu já tenho um olhar diferenciado para os banheiros. Eu acho que esses também são muito significativos na aprendizagem dos nossos alunos. Mas o laboratório de informática tem a sua função no aprendizado? Porque realmente ele é valorizado, as escolas mostram com orgulho, né? Ele tem essa função diferenciada no aprendizado? Contribui com a sala de aula? Idealmente, a tecnologia ela deveria estar integrada a todo momento, né? Não elas ter um momento separado para ser utilizado, né? Então, até aproveitando também o termo integração dos ambientes, mas também a integração da tecnologia, né, no dia a dia, né, da sala de aula, né? E a integração da tecnologia como uma ferramenta para melhorar a aprendizagem, né? Idealmente, até que a sala de aula ela seja um espaço de discussão, né? E a tecnologia ela seja utilizada fora do espaço, talvez, da sala de aula, até expandindo, né, a escola, né, para casa, para a cantina, né, enfim, né, tem aí agora a tecnologia móvel que pode nos ajudar melhor nesse sentido, né, porque nós precisamos também dos grupos, da colaboração, da discussão, né, isso é muito importante também, né. Vamos falar assim, não do espaço do laboratório, mas do acesso, sim, à internet, à web, né, à busca de informação, a esse mundo que está acessível agora, né, ao estudante, mas sempre a serviço de um plano pedagógico, né, de um objetivo de aprendizagem, né, saber o que se quer com isso, né, até a escolha, né, da melhor atividade, da melhor mídia, né? Se é uma simulação, se é um vídeo, né? Se é um áudio. Professor Sérgio, é um desafio para o professor ainda se apropriar dessas tecnologias, inclusive saber qual direcionamento dar a elas? É um desafio? Sim, muito grande, com certeza. Para todos nós, né? Eu não gosto muito desse termo, mas a gente escuta muito essa questão da geração Y, ou seja, essa nova geração, essa geração tecnológica. E, na verdade, os professores ainda em sala de aula, a minha geração, ou gerações um pouco mais novas, também não tiveram essa apropriação. O que eu falo, quer dizer, a internet ela é muito recente. Se a gente for parar para pensar que o Windows, né, famoso e tudo mais, começou a partir mais ou menos de 96, 97, o Internet Explorer, ou seja, essa realidade ainda é muito recente. E, evidentemente, aí depois certamente a Juliane vai falar um pouco, entra muito também na questão da formação inicial desse professor. Ou seja, a própria formação que ele recebe dos cursos de licenciatura, ou seja, dentro das faculdades, também tem um diferencial muito grande aí. Mas voltando à sua pergunta a respeito dos laboratórios de informática, eu acho que eles ainda são essenciais. Eu acho que a gente não pode desconsiderar que eles existem nas escolas. Foi um investimento muito alto que foi feito no país em relação a isso.
Hoje em dia, há uma nova tecnologia, entre aspas, né? Não seria muito bem esse o termo, mas que também está chegando em sala de aula, que são os computadores 1 a 1, que a gente chama, que é um computador por aluno, UCA, e que em muitas escolas também tem isso, ou seja, que são aqueles modelos de laptops e notebooks que os alunos utilizam efetivamente dentro de sala de aula mesmo. Em muitas escolas, em muitas redes, esses alunos pegam esses computadores e levam para casa e tudo mais. Aí a gente entra numa outra dificuldade muito grande, que muitas vezes esse aluno leva o computador para casa, mas ele não tem a conectividade. E a gente não pode esquecer que um notebook, um laptop, basicamente ele funciona Wi-Fi, ou seja, se ele não tiver uma rede também é complicado. Então, quer dizer, você vê que tem várias circunstâncias. Por isso que o laboratório ainda é importante. Agora, a diferença toda, mais uma vez eu volto naquilo que a gente estava conversando um pouco antes, na questão de você trabalhar por projetos. Eu costumo dizer o seguinte, eu como professor eu sentia muita falta do que a gente chama de boas práticas. E aí eu acho que não é receita de bolo, mas quanto mais a gente puder verificar com as nossas próprias experiências e poder auxiliar os outros professores, eu acho muito interessante. Então, por exemplo, uma das coisas que o professor pode desenvolver para evitar o que acontece muito de falar o seguinte, o laboratório de informática é a hora do lazer, a hora do castigo é a sala de aula. Exato. Ou seja, não, professor, agora nós vamos ter que voltar para a sala de aula, mas eu quero continuar usando o computador. É você dar o foco para o aluno de que, na verdade, ele está construindo um projeto que vai ser discutido o resultado desse projeto em sala de aula. Então, você muda o foco da discussão. Ou seja, você, a partir do momento que você tem claro, gente, vamos fazer uma pesquisa sobre, não sei, vamos pensar aqui, sobre a questão dos macacos nas florestas brasileiras. Quer dizer, a partir do momento que você faz essa pesquisa e você traz esse resultado da pesquisa para a sala de aula, você deixa de ter o caráter da sala de aula de castigo. Porque senão você começa a diferenciar esses espaços, e aí a Juliana falou muito bem, os espaços passam a ser limitados dentro da escola. E é interessante também, por que não, gente? Isso é uma realidade que a gente vê muito claramente. Você falou de uma pesquisa que eu acho que é importante a gente citar, que é do Comitê Gestor da Internet, que é a questão da TIC Educação, da utilização das tecnologias de informação e comunicação, e que é muito importante porque a grande parte dos alunos, principalmente aqueles alunos que estão no ensino médio, eles saem da escola e vão para as lan houses, em lugares que eles não têm acesso ao computador. Ou muitas vezes eles têm o celular, que eles mesmos acessam a internet. Se o professor trabalha com essa questão de projeto, que ele sai do espaço, e aí a Ana falou muito bem, do espaço de sala de aula, ou seja, você começa a trabalhar aquele período de 50 minutos de uma forma distinta, entendeu? Você não tem que se preocupar, a parte de conteúdo ela passa a ser distinta. Por quê? Porque você está trabalhando com espaço além escola. Então, se você trabalha com essa dinâmica com o professor, a aula passa a ser interessante, o professor também se motiva. Agora, evidentemente que o professor, é o que eu falo, é uma troca de aprendizados. Professor Sérgio, inclusive a Unesco, né, tem diretrizes do uso das TICs para os professores, né? A gente tem uma arte mostrando um pouquinho disso. Eu queria que o senhor comentasse por que o professor deve se sentir estimulado a usar as tecnologias de comunicação e informação na escola. Essa é a arte que a gente tem. O senhor pode comentar um pouquinho, então, desses bons motivos para o professor aderir? Bom, nós da Unesco, a gente tem um trabalho já há muito tempo e é um foco muito grande que a gente tem na questão do uso das tecnologias de informação e comunicação. Mais uma vez, a gente volta lá naquele comecinho que vão além das novas tecnologias, mas quando a gente fala da questão das novas tecnologias em si, inclusive a Unesco ela tem um trabalho muito forte até na utilização de recursos educacionais abertos. A questão aí entra toda a questão mesmo de você expandir o conhecimento por meio da internet, para que todos tenham acesso àquele conteúdo, para que não fique restrito a questão também só de direitos autorais. E por conta desse trabalho todo que nós fazemos e das parcerias que nós temos e tudo mais, é que nós fazemos pesquisas no mundo todo sobre a questão de tecnologias aplicáveis hoje em dia. Essas diretrizes que você está falando, inclusive agora nós acabamos de fazer, e elas se assemelham muito, nós acabamos de fazer uma pesquisa mundial a respeito do uso de telefones celulares em sala de aula. Foi publicado recentemente, é muito nova, isso no dia 14 de março agora, ou seja, ela está no forno, vamos dizer assim.
Infelizmente o texto completo ainda está todo em inglês, mas certamente nós vamos traduzir para o Brasil. E ela foi feita uma pesquisa em todos os continentes. Então, por exemplo, aqui na América Latina foram 34 países que participaram disso. E ali, no caso, no final dessa pesquisa, a gente faz recomendações, não seriam bem diretrizes, aos governos que queiram implantar essa questão dessa política de utilização de telefones celulares. Que é polêmica, a gente sabe que tem muita discussão no meio acadêmico. Será que esse aluno não vai perder justamente, o professor não perde o controle em sala de aula, uma vez que o aluno tem acesso a absolutamente tudo? Isso é uma discussão boa, que a gente pode ter também. Porém, o que é básico nessa questão das 10 recomendações é que a gente não pode dar um passo ousado, ou seja, não é que simplesmente você chegar e a partir de hoje nós vamos utilizar o celular dentro de sala de aula. Por quê? Porque ele passa por toda uma mudança de dinâmica para isso. Inclusive com a questão da própria formação do professor. Quer dizer, o professor ele tem que se sentir, isso eu falo claramente, professor que não se sente preparado não tem obrigação de usar essa nova tecnologia. Porque tem muito disso também nessa cobrança, né, hoje em dia, né? Ah, mas o meu professor é antiquado. Não é isso. Mas o professor ele tem que estar ciente e ele tem que estar se sentindo seguro daquilo, até para poder falar, meu aluno vai me explicar muitas coisas que eu não conheço, porque é uma tecnologia diferente. Os equipamentos, então, o senhor comentou aí, podem se tornar também vilões dentro da sala de aula? É um desafio para o professor também gerir, administrar essa nova realidade? Eu acho que a sala de aula é sempre um desafio para o professor. Exato. Cada turma é uma nova turma, cada situação é uma nova situação. Eu diria que cada aula é uma aula, não tem jeito. Por mais que prepare, a gente já faz um planejamento, mas cada situação. E aí vem como que a gente avalia cada desafio, né? Eu posso considerar como vilão, eu posso considerar como oportunidade. Né? Eu posso receber aquilo como oportunidade e dali trabalhar N outros conteúdos. Então, depende muito disso. Atualmente, na universidade, nós estamos com um programa de formação dos professores de todas as áreas da universidade, não apenas das licenciaturas da educação, mas de todas as áreas, que normalmente um professor universitário ele não tem uma formação pedagógica, ele é um grande especialista na sua área de formação, mas não tem a formação pedagógica. E, na verdade, esses modelos vão se perpetuando, né? Essa dificuldade de interagir de outros formatos, que não apenas a aula expositiva, a transmissão de conteúdos, mas usar outros espaços como situações de aprendizagem, muitas vezes até uma situação descontraída, ela pode ser uma situação repleta de possibilidades de aprendizagem do que propriamente aquela formal, com tudo muito definido. E aí, na verdade, hoje eu diria que os professores estão experimentando situações como essa e descobrindo-se e se descobrindo, porque é um grande aprendizado para todos nós, né? É possível, sim, estar utilizando novas tecnologias, até que nos foge ao controle, mas não preciso ter controle. Eu posso aprender junto, né? Eu posso compartilhar o desafio. Então, agora a gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que você pode assistir o Roda de Conversa também pela internet, no canal do YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/magistra, SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, CRV. Vamos conferir agora mais exemplos de atividades realizadas nas escolas da rede pública, utilizando tecnologias de informação e comunicação. E na sequência, vamos para um rápido intervalo.